Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Você sabe, a minha profissão me obriga a ser muito observador. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu notei uma coisa muito interessante. Você já reparou como a nossa vida está cheia de triângulos? Tem triângulo em tudo quanto é lado. Os esquadros de um projetista, os esquadros da construção civil, a torre de uma igreja, uma ponte de estrutura metálica e uma torre de transmissão tem uma porção de triângulos. A frente de um telhado e uma rampa também formam triângulos. É isso mesmo, não existe dúvida nenhuma. Os triângulos estão em várias situações do nosso dia a dia. E sabe onde tem mais triângulo? Aqui mesmo, na nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver como reconhecer um triângulo, como classificar os diversos tipos de triângulo. Vai aprender que a estrutura triangular é uma estrutura bem fixa. E mais, vamos relembrar uma importante propriedade do triângulo. É isso mesmo, o assunto de hoje é triângulos. Fique ligado! Olá, meu nome é Joaquim. E a partir de hoje a gente vai se ver bastante aqui nessas teleaulas. Eu sou marceneiro há um tempão. O pessoal aqui do bairro até me chama de Joaquim Marceneiro. E esse aqui é o Zeca, meu aprendiz. Ele é novo ainda, mas já está com a mão na massa. Agora ele se envolveu com um teatrinho de fantoches lá da escola e a gente vai ter que fazer uma casa de espetáculos para esses artistas aqui. A gente até fez um projetinho, é uma coisa bem simples, dá uma olhada. A gente precisa de um retângulo de ripas com uma base de apoio. Aqui, um telhado na forma de um triângulo. Depois, uma cortininha de argolas e aqui em cima pode ter uma placa com o nome Teatrinho da Escola. Simples, não? Nem tanto, seu Joaquim. Nós temos um probleminha. Fala, Zeca. Você já fez a estrutura? Eu fiz a parte do retângulo, eu preguei as 4 ripas, só que o retângulo, ó, não fica fixo. E agora? E agora que a gente vai precisar do triângulo para resolver isso. Triângulo? Exatamente. Será que um triângulo é capaz mesmo de dar estabilidade a essa estrutura retangular? O que você acha? Será que sim? Bom, a resposta você vai ficar sabendo no fim desta teleaula. Por enquanto, vamos lembrar o que sabemos sobre o triângulo e aprender umas coisas novas. Você sabe o que é um triângulo, não é mesmo? Olha só, aqui nós temos um triângulo, um outro triângulo e aqui mais outro triângulo. O triângulo é uma figura plana bastante comum. E é claro que todo mundo sabe o que é um triângulo, mas não custa nada lembrar. Olha só aqui. O triângulo é uma figura plana de 3 lados. 3 vértices, A, B e C. E 3 ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Isso é muito fácil de lembrar, né? Mas será que alguém se lembra de uma propriedade importante dos triângulos? Vamos ver. Você se lembra de alguma propriedade dos triângulos? Não. Quais triângulos? Não. Propriedade qual é triângulo? Não. Você se lembra de alguma propriedade importante dos triângulos? A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. É isso aí, ela sabe tudo sobre triângulos. A soma dos ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Agora prova pra gente essa propriedade. Eu não sei. A prova. Os clientes sempre me pedem isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Provar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Mas para isso, eu vou precisar da sua atenção e da sua imaginação. Vamos dessa. Bom, eis aí um triângulo ABC qualquer. Imagine agora se a gente prolongasse um pouco os 2 lados que passam pelo vértice A. Veja só.
do outro lado, forma-se um outro ângulo do tamanho do ângulo A. É uma propriedade dos ângulos que a gente já viu em outra teleaula. Lembra? São os ângulos chamados opostos pelo vértice. Muito bem. Agora, veja que a gente pode deslizar o ângulo do vértice B sem alterar o seu valor. E o mesmo pode ser feito com o ângulo do vértice C. Agora, preste atenção que vamos deslizar os ângulos B e C ao mesmo tempo até o vértice A. Olha só o que aconteceu. Com os ângulos C, A e B, formamos um ângulo de 180 graus, que também é conhecido como ângulo raso ou ângulo de meia volta. Quer dizer, então, que a soma dos ângulos A mais B mais C é igual a 180 graus. Ora, os ângulos já B e C são os ângulos do triângulo, certo? Então, bingo! Acabamos de provar que a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180 graus. Pronto. A gente já sabe que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Mas, mesmo assim, a gente pode ter triângulos diferentes uns dos outros, né? Por exemplo, dá uma olhada aqui. Além dos lados, o que é que eles têm de diferente? Os ângulos são diferentes. Exatamente. E triângulos com ângulos diferentes têm nomes diferentes. Mas antes, vamos ver como anda a sua memória, Zé. Me diga uma coisa. Que ângulo é esse? É um ângulo reto, não é? Isso mesmo, tá afiado, hein? E como você sabe, o ângulo reto mede 90 graus. E você sabe também que os ângulos menores do que 90 graus são chamados de ângulos agudos. E os ângulos maiores do que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Ah, são 3 tipos de ângulos: obtusos, retos e agudos. Mas e daí? E daí que nós vamos descobrir que tipos de ângulos formam cada um dos nossos diferentes triângulos. Vamos começar por esse aqui. Repare que todos os seus ângulos são menores do que o ângulo reto, ou seja, são ângulos agudos. Daí o seu nome, triângulo acutângulo. Vamos ao segundo. Esse nosso triângulo tem 2 ângulos agudos. E veja, um ângulo reto. E é por causa deste ângulo reto que ele é chamado triângulo retângulo. E o nosso terceiro triângulo também tem 2 ângulos agudos. A diferença fica por conta do último ângulo, que é um ângulo obtuso. Então, o nome do triângulo não poderia ser outro: triângulo obtusângulo. Entendeu? E aí, você está entendendo? É muito simples, não é mesmo? Vimos que, de acordo com os seus ângulos, os triângulos podem ser classificados em 3 tipos: o acutângulo, aquele com 3 ângulos agudos; o retângulo, que tem um ângulo reto; e o obtusângulo, que tem, é claro, um ângulo obtuso. Mas será que essa é a única forma de classificar os triângulos? Será que não podemos também classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados? Achei. Eu sabia que esse negócio de classificar os triângulos de acordo com seus lados não me era estranho. Olha só que interessante. Bem, temos aqui 3 triângulos com ângulos menores que 90 graus. Mas mesmo sendo todos eles acutângulos, eles são diferentes. Para investigar o que eles têm de diferente, eu vou precisar de uma mãozinha. Ou melhor, 2. Bom, eis aí nosso primeiro triângulo. Observe que esse barbante tem o mesmo tamanho de um dos seus lados. E se a gente girar esse lado sobre o lado de baixo, olha o que acontece. Eles têm o mesmo tamanho. A mesma coisa acontece do outro lado. Quer dizer, todos os lados desse triângulo têm o mesmo tamanho. Quando o triângulo tem os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Repare agora o segundo triângulo. Esse lado é maior que esse de baixo. E esse outro lado também é maior que o de baixo.
Mas vejam, esses dois lados são iguais. Nesse caso, o lado diferente é chamado de base. E o triângulo que tem dois lados iguais é chamado de triângulo isósceles. O terceiro e último triângulo, como a gente pode ver, não tem nenhum dos lados iguais. Triângulo escaleno. É esse o nome que se dá ao triângulo com os três lados diferentes. Agora, veja que pista interessante a descobrir sobre o triângulo equilátero. Veja só, eu cortei um dos seus vértices e descobri que ele se encaixa, ó, direitinho nos outros dois. O que será que isso quer dizer? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Ah, essa é muito fácil. Se os vértices se encaixam, então quer dizer que os três ângulos do triângulo equilátero são iguais. É isso. E como a soma dos ângulos do triângulo é sempre 180 graus, então é só dividir 180 por 3 para saber o valor de cada ângulo. Pronto, 60 graus. Medidas iguais para os três lados, medidas iguais para os três ângulos. Epa! Então o triângulo isósceles, aquele que tem dois lados iguais, deve ter dois ângulos iguais. É isso mesmo, os dois ângulos da base são iguais. Dois lados com medidas iguais, dois ângulos iguais. Quem diria, hein? Nós também podemos classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, os 3 lados diferentes. Bom, acho que está na hora de resolvermos o problema do teatrinho. Lembra? Olha, seu Joaquim, aqui está a estrutura do meu teatrinho, já com um triângulo de telhado. Mas o triângulo não resolveu nada. Ó, o retângulo continua sem firmeza. O que o senhor me diz disso, hein? O que eu te digo, Zeca, é que o triângulo está firme, ó. O triângulo, uma vez feito, ele não se altera. Agora, eu vou te dar uma dica. O triângulo, ou os triângulos que vão resolver esse problema, devem ser feitos usando dois lados do retângulo. Então, ó, usa a cabeça, que enquanto isso eu vou dar uma faxina geral aqui nessa oficina, porque tá demais essa bagunça, viu? Bom, eu posso formar 2 triângulos colocando uma ripa atravessada no meio. Assim ou assim. Mas aí ia atrapalhar a atuação dos fantoches. Não dá. Ah, já sei. Eu posso fazer 2 pequenos triângulos aqui em cima. O palco fica livre e ainda por cima fica até bonitinho. Vamos ver se funciona. E aí, Zeca, funcionou? Oh, se funcionou, ficou super firme. Então, vamos em frente porque o show não pode parar. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, lembramos que um triângulo é uma figura plana de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Lembramos também de uma importante propriedade. A soma dos ângulos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Aprendemos que os triângulos podem ser classificados de acordo com seus ângulos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. E que eles também podem ser classificados em função do tamanho de seus lados. Lembra? Triângulo equilátero, isósceles e escaleno. E para terminar, verificamos que, depois de feito, o triângulo não se altera, ficando bem firme. Agora vou propor uma questão que também tem 3 lados, mas não é um triângulo. De um lado é você, de outro lado seu livro de matemática e do terceiro lado sua vontade de aprender tudo sobre triângulos. Bons estudos e tchau!